todos. Nós vamos fazer o nosso estudo de terça-feira à noite, na nossa Casa Espírita Consolador, aqui de Rio Preto. Como costumeiramente fazemos, pessoalmente. E nesta época, nessa fase que nós estamos vivenciando, em que temos que evitar o convívio, né? Ficarmos no isolamento social, nós vamos gravar o nosso estudo, né? E aproveitar também para sintonizar com Jesus. Aqui em casa estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar todos os dias. E um estudo dos livros de André Luiz também todos os dias. Vamos aproveitar para estudar as obras, fazer leituras edificantes e orar mais. Nos preparando para o retorno. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, nós agradecemos pela oportunidade feliz que estamos tendo de estudar a doutrina espírita, refletindo sobre os teus ensinamentos, que tão bem faz aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por esta doutrina de luz, que alivia os nossos corações diante da dor e do sofrimento, que nos consola diante de toda perda, que nos dá esperança, Senhor, de um futuro melhor que certamente vivenciaremos. Abençoe todos nós, Senhor, cada um com as suas dificuldades, para que possamos aproveitar ao máximo todas as lições no caminho que nos ajudam a crescer. Fortaleça nossa fé, Jesus, diante dos embates da vida. E abençoe a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo, para aproveitar cada dia como um dia especial, tão importante aos nossos corações. Que a Tua paz esteja sempre presente em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, nós vamos começar hoje na questão 456, no capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, antes de estudarmos o Livro dos Espíritos, propriamente dito, quero agradecer a Andréia pela prece e a Elisa pela introdução musical, preparando o ambiente para as nossas reflexões. A Elisa estava ao piano, acompanhando a prece. Este capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo é muito importante. E nós vamos dar umas pinceladas para que o vídeo não fique muito pesado e dificulte a transmissão, mas fica a sugestão para a leitura das questões 456 até 472. Né? Esta parte do Livro dos Espíritos nos esclarece que nós vivemos no mundo físico, mas envoltos a criaturas que já se libertaram do corpo físico, né? Então os espíritos estão por toda parte, eles veem o que fazemos, acompanham as nossas atividades, né? Conhecem os nossos pensamentos, porque como sabemos, enquanto encarnados precisamos de pernas para andar, de ouvidos para ouvir, olhos para ver, boca para falar, mas o espírito não depende do corpo físico para, né, se manifestar. Ele se desloca pelo pensamento, ele conversa pelo pensamento e ele ouve pelo pensamento. Então, quando nós pensamos, o nosso pensamento plasma no mundo espiritual e os espíritos captam o nosso pensamento. Como um rádio que emite um som,
né, uma emissora que emite o som e um rádio que capta. Então os espíritos, eles veem tudo o que fazemos e eles ouvem tudo o que nós pensamos, captam os nossos pensamentos. Mas eles ficam acompanhando as nossas vidas como quem assiste uma novela? É evidente que não. É evidente que não. Nós mesmos, aqui na Terra, quando encarnados, não ficamos, né, acompanhando as coisas, senão aquelas que nos interessam. Então, um espírito, digamos assim, mais elevado, ele vai acompanhar aquelas criaturas que querem trabalhar no bem, ele vai dar bons conselhos para aquelas criaturas que estão necessitadas, vão se empenhar para ajudar, né, as criaturas, e outros espíritos que estão ainda apegados à matéria e estão desencarnados, eles vão se aproximar, né, de criaturas que estejam vivenciando prazeres que lhes interessam. Então eles vão aproximar de criaturas e estimular, né, que elas pratiquem aqueles atos que lhes dão prazer. E o espírito desencarnado sente o prazer que ele sentiria se estivesse na matéria, como quem encosta numa corrente elétrica, né, num fio, e também toma o choque. Então ele vai estimular, por exemplo, uma pessoa a consumir bebida alcoólica para que ele tenha essa sensação da bebida alcoólica, né? E os pensamentos, eles são captados pelos espíritos, né? A questão 457, ela nos diz que os espíritos conhecem aqueles pensamentos mais ocultos que nós mesmos tentamos esconder de nós. Eles têm condição de entender o que nós pensamos, porque o que nós pensamos plasma, vibra na esfera espiritual, né? Então é mais fácil ocultar alguma coisa de uma pessoa encarnada do que de um espírito desencarnado. Agora, como falávamos, depende da condição em que se encontra o espírito para ele se interessar pelos nossos pensamentos. Porque se é um espírito mais evoluído, ele não fica preocupado com as bobagens que nós fazemos, né? Ele tem mais coisas mais importantes a fazer, né? Agora, se nós pensamos coisas boas, nós atraímos para nós espíritos que vibram na mesma dimensão, na mesma sintonia de pensamentos bons, que vão se aproximar de nós e nos auxiliar na prática das coisas boas, né? E o inverso também, infelizmente, é verdadeiro. Agora, a questão 459 é aquela questão impactante, né? Que pergunta, mas os espíritos influenciam na nossa vida? E o livro dos Espíritos fala: a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós estamos envoltos à influência espiritual. Todos estamos envoltos. A influência é muito grande, é muito forte e é uma realidade. Agora, nós atraímos para nós influências do nosso padrão vibratório. Se nós temos bons pensamentos, atraímos bons espíritos para nos influenciar. Se nós temos pensamentos inferiores, nós vamos sintonizar com criaturas do mesmo padrão vibratório. Então depende de nós a nossa companhia. A companhia está no mesmo estágio, né, moral que nós. Que é uma questão muito interessante, a questão 460, que fala sobre esse burburinho, né, de pensamentos contraditórios que às vezes temos, né? Pensamos ir para a direita ou ir para a esquerda. É porque, na verdade, nós temos sugestões. Nós temos sugestões boas e más, sugestões de mais de um espírito e os nossos próprios pensamentos. Então, por vezes nós temos esses pensamentos conflitantes que a gente não sabe o que fazer. Mas alguém pode perguntar, mas como distinguir o pensamento próprio do pensamento sugerido? E o livro dos Espíritos nos fala, olha, isso não é importante. O importante é fazer a coisa certa, é fazer o bem. Se houvesse uma maneira de você distinguir o que é intuição e o que é pensamento próprio, Deus teria dado essa maneira, se fosse útil, né? Se nós não temos, né? O que a gente percebe, e o que o livro dos Espíritos fala,
é que o primeiro impulso é próprio, né? A gente tem um primeiro momento próprio e depois as sugestões. Mas se a gente ficar muito atento, nós vamos perceber o seguinte, que os nossos pensamentos estão conforme a nossa vontade. Os pensamentos sugeridos, nem sempre. Então, se eu tiver uma sugestão para eu fazer uma coisa que eu não tenho vontade de fazer, esse é um pensamento que não é próprio. Então, digamos assim, me ocorre uma ideia de fazer uma caridade, uma atividade muito boa. Tão boa que eu não tinha pensado nela. Né? Tão boa que às vezes eu até acho que eu não vou dar conta. Então, isso é uma sugestão. Uma sugestão que eu estou recebendo para fazer aquela coisa boa, né? Como também, no sentido contrário, né? Praticar um ato que não é do meu feitio, uma coisa muito ruim, uma coisa muito violenta, agressiva, uma coisa, né, que não está conforme a nossa vontade. E vem aquela ideia infeliz. E a gente pensa, nossa, que absurdo, né, fazer essa bobagem. É uma ideia sugerida. Então dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que é pensamento próprio e o que é pensamento sugerido. Mas vamos enfatizar, o importante não é fazer essa distinção. O importante é fazer a coisa certa. O importante é fazer o bem. O importante é evitar a prática do mal, evitar de fazer alguma coisa errada, né? Muito bem. O Livro dos Espíritos também nos fala por que certos espíritos nos induzem à prática do mal. Por que eles nos sugerem que façamos alguma coisa errada? Nós sabemos que o mundo espiritual é o verdadeiro mundo e que é uma cópia do plano imaterial. Então os espíritos somos nós, só que sem o corpo físico. Quantas vezes os nossos companheiros, nossos amigos, as pessoas do nosso relacionamento não nos fazem sugestões ruins. Ah, você vai no centro hoje, você vai assistir essa palestra, você vai ler esse livro? Não vamos não. Vamos ver a novela? Vamos, né, no bar para consumir bebida alcoólica? Então são sugestões que estão no padrão do pensamento daquela pessoa naquele momento, né? Então não existem espíritos maus, existem criaturas que ainda não despertaram, que ainda não entenderam a necessidade da prática do bem. Então eles fazem essas sugestões infelizes porque é o que passa pela cabeça deles, é o que eles têm para dizer. E ninguém dá o que não tem, né? Ninguém consegue dar um bom exemplo se ele não tem capacidade moral para fazer. Então, na verdade, é por isso que a gente, né, também recebe essas influências infelizes, né? E nós podemos nos afastar delas? Nós podemos evitar essas sugestões infelizes? Podemos. Depende do nosso pensamento. Se a gente sintonizar com o bem, se a gente pensar coisas boas, naturalmente vão se aproximar de nós, criaturas do bem. Se a gente pensar coisas ruins, vão se aproximar de nós, espíritos que também pensam coisas ruins. Não precisa ser doutor em espiritismo para perceber isso. Isso é visível no dia a dia. Se você vai, digamos assim, num bar onde só tem pessoas consumindo bebida alcoólica, você vai encontrar o que lá? Pessoas consumindo bebida alcoólica. Se você vai na casa espírita onde tem pessoas trabalhando no bem, você vai encontrar pessoas trabalhando no bem. Então, se você se coloca numa determinada condição, você vai, né, encontrar o que você está buscando. Quem procura, acha. Se você quer encontrar um benfeitor, não vá num, aspas, inferninho, né? Se você quer encontrar uma pessoa virtuosa, você vai encontrar ela num local compatível com isso, né? Pessoas trabalhando, enfim. Então, fica a sugestão para a leitura, repetindo das questões 456 a 472, que tratam dessa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, da penetração dos espíritos no nosso pensamento, da influência oculta do pensamento sobre os nossos atos e sobre nossas ações. Como nós estamos fazendo um estudo virtual, ele acaba não podendo se alongar muito para não ficar muito carregado o vídeo e a gente ter dificuldade para postar. Terça-feira que vem continuaremos o nosso estudo, né, a partir das questões 473 e seguintes.
Boa semana a todos.